Doutor, o inverso da alegria é a tristeza, certo? Certo. E o exagero da alegria é a euforia? Euforia. Uma pessoa muito eufórica, diga-se de passagem, aquela pessoa que está sempre feliz, sempre feliz, sempre feliz. Tem gente que se incomoda com isso. A euforia com a confusão, com o excesso de felicidade, como é que a gente diferencia isso? Então, muitas vezes a pessoa eufórica, ela tem dificuldade de estabelecer focos e metas, viu? Então ela se esconde através dessa alegria. Se você pegar ela no canto e conversar com ela, ela vai dizer o seguinte: eu tenho muita motivação, mas eu não tenho produção dentro da minha motivação. Então isso acaba atrapalhando demais. Por isso que a maioria das pessoas fazem promessas na virada do ano, certo? E não conseguem cumprir nem 20% que prometeram. Para estar motivado, tem que ser algo feliz, né, para a pessoa, porque senão não vai dar certo. Não, nem sempre a pessoa pode estar triste e decidir, porque a felicidade é uma decisão. É como você encara as situações. Foi como eu falei com a moça da plateia justamente sobre isso, que Natal traz muitas lembranças, né? Determinados pratos, né? Porque a mente humana trabalha com memória afetiva, aromas, né? Situações, lembranças. Então, se a gente não equacionar tudo isso, esse estado de euforia, ele acaba não criando o potencial necessário para a próxima data, que é a virada do ano. Então, se o Natal gera esse aspecto reflexivo e não triste, tinha que ser reflexivo. Quando a gente pensa em reflexão, a gente já coloca a mão na cabeça e olha para baixo, não é Análise, isso? simplesmente análise. O que é positivo, o que é negativo. Certo? Nós temos que parar para pensar. Quando você não para para pensar, você se torna vítima da opinião dos outros e do pensamento dos outros. Você não consegue ser você mesmo ou você mesma. E isso atrapalha demais. Momento de euforia é bom, mas o tempo todo eufórico não. Eu acho que a virada, quando a gente fecha o ciclo do ano anterior para abrir o ciclo do novo ano, é necessária essa euforia. Mas como eu disse, sem metas, sem planejamento, isso dura 10 dias, não é exagero não. 10 dias? Eu sei, porque depois do 10º dia o consultório fica lotado de gente frustrada, já nos primeiros 10 dias, certo? Desespero, estou falando sério. Sério, pessoal, mal começou o ano, já estão em crise já. Por que que às vezes as pessoas não conseguem ficar felizes? Por que que às vezes a alegria não sai de dentro para fora? O que que acontece? Justamente porque a maioria das pessoas coloca a felicidade na mão de uma outra pessoa ou de determinada situação. Ela condiciona a alegria a algo que não está no seu raio de domínio. A alegria, ela é uma decisão, certo? Como muitas vezes as pessoas, na data do Natal, perdão. Perdão não é esquecimento, perdão é uma atitude. Certo? Porque se a pessoa falar assim, ó, quando eu esquecer, eu vou perdoar. Nunca ela vai esquecer, certo? Quem faz até esquece, né? Mas quem recebe a ofensa não esquece. Então nós temos que entender que a alegria, ela não pode ser determinada por uma circunstância ou por uma pessoa. Você tem que decidir fazer essa alegria fluir e mudar a concepção que você tem daquilo que te fere e, de repente, do que você falou. A pessoa está ouvindo tudo isso, tantas histórias de destruidores ilustres que a gente ouviu aqui, né? Então a pessoa fala assim, para eles é muito fácil. Não é fácil para ninguém. Nós temos que entender que a maneira com a qual nós encaramos o mundo, independente da fé de cada um, certo? É exatamente isso que vai nos contaminar ou não. Certo? Então nós podemos criar esse campo de força emocional para a gente não deixar o outro ou as situações nos ferirem tanto como nós permitimos muitas vezes, deixando a nossa alegria na mão de uma outra pessoa ou situação. Como fazer a alegria sair dentro para fora se a pessoa está tomada por tristeza? Você deu uma nova chance. Você deu uma nova chance, certo? Muitas vezes você espera que as pessoas venham nutrir esse efeito motivacional. É por isso que outro dia no programa eu falei sobre os esquizoides. É quando a pessoa ela faz tudo sem sentimento. Ela faz no automático, e muitas vezes até para chamar a atenção do contexto ou do núcleo familiar que a pessoa tem, ou dos seus relacionamentos. Então, se dê uma nova chance. Acho que a grande dica é exatamente essa. Não importa se você perdeu, se te feriram, o que importa é que você tem que se dar essa nova chance, olhar para o espelho de manhã cedo, nesse dia 25, com aquela cara cheia de remela, e dizer, lave o rosto, se dê uma nova chance.
é um começo, a gente tem que se dar essa nova chance. E volta e meia, a gente tem pelo menos um amigo, ou um colega, ou alguém que vai estar nutrindo isso. Vamos lá, você vai conseguir. Pelo menos alguém vai surgir na vida da gente para poder ser esse efeito motivacional muito importante.